Olá pessoal, boa noite. Eu sou o professor Luiz Domingues e a gente vai começar a fazer um bate-papo aqui. Hoje vai ter uma live minha com o Cris Parente e vai ser um prazer ter todos vocês aqui conosco. Então vamos chegando, porque hoje o papo vai ser muito bom. Eu não sei como está na cidade de vocês, mas aqui começou a chuviscar um pouquinho, mas está um tempo gostoso. Boa noite a todos vocês. Vamos fazendo um convite, ó. Vamos convidando, tem uma setinha aí embaixo, ó. Vamos convidando os amigos, vamos convidando os colegas, que hoje o bate-papo vai ser muito legal. Vai ser sobre personal trainer. E agora? Tá? Vamos aguardar aqui o Cris Parente, daqui a pouquinho ele deve estar aparecendo no pedaço aí. Vamos ver se ele se conecta. Enquanto isso, a gente vai trocar uma ideia. Eu vou escrever aqui o tema da nossa live de hoje, tá legal? E boa noite! Valeu, Bruno! Tranquilo, vamos chegando aí. Pronto, o Cris já está se conectando, legal. E a gente já vai poder trocar uma ideia bacana sobre esse tema hoje. Ô, meu amigo. Grande! E aí, como que você tá, cara? Tranquilão aí? Tranquilão dentro do Tranquilo. possível, né? É! Faz parte, né? Claro, claro, claro. Faz E você, como parte. é que tá? Cara, tô bem, tô legal. Tava atendendo até agora, hoje, porque como o meu estúdio atende pessoas de um segmento, então eu tenho uma autorização para poder trabalhar, né? Então tá, lógico, não tá como antes, mas vamos dizer que tá 70% já é alguma coisa. Mas tá Claro, que bom. tranquilo. E para ti aí, como que tá? A gente tá com as academias fechadas, né? E a gente tem os cursos da certificação, esses estão rolando online, mas Uhum. os atendimentos das academias, algumas coisas online e tudo mais, mas a maioria tá fechada, né? É, infelizmente o mercado. E olha, Cris, eu vou dar, com sinceridade, eu não vejo assim uma perspectiva muito grande, mesmo com esse decreto que teve aí, delas abrirem num curto prazo, não, porque vai ter que ter muitas adaptações, vai ter que ter muita ainda, digamos assim, muita conversa, porque mesmo que se abra, as pessoas elas não estão com vontade de voltar. Claro. Eu vou separar o meu caso, porque como eu trabalho como personal, com você, né? A gente tem um público. Eu já trabalhava com um segmento mais tranquilo, era um por um, então é um outro nicho de mercado. Mas aqueles colegas que vivenciam dentro de uma academia hoje, eles estão sentindo. E isso é uma pena, mas é uma nova fase da vida e a gente tem que se adaptar. O mais importante é não perder o otimismo, manter o foco e aproveitar essas lives que a gente está tendo aqui, essa oportunidade de trocar uma ideia. E já vamos aproveitar e vamos falar um pouquinho aí, né? Vamos falar um pouquinho da nossa live hoje, personal trainer e agora, né? Esse agora ele é muito sugestivo, porque eu entendo que muitos colegas nossos estão meio que paralisados. Você deve estar sentindo isso, né? Claro, eu acho que são dois momentos, né? Um primeiro momento de choque, né? De não saber o que está acontecendo, e um segundo momento de pensar no que vem pela frente, né? E Uhum. eu acho que as duas coisas elas estão conectadas, né? Porque esse choque inicial faz o cara ficar paralisado para pensar no que vem pela frente e tentar rever, tentar planejar, tentar criar novas soluções. E aí a gente cai nisso que você falou na sua primeira fala, que é absolutamente correto, né? Não é só uma questão de abrir, né? Depende de abrir os clientes quererem vir. E aí a gente cai num ponto que eu acho que talvez seja o mais importante para a gente entender isso agora, que depende da gente mesmo mudar um pouquinho da imagem que a gente tem enquanto tipo de serviço que a gente vende, para que a gente se adapte a uma nova realidade, onde as pessoas agora vão ficar, pelo menos por um bom tempo, menos preocupadas com o abdominal de 6 quadradinhos e mais preocupada com o sistema imunológico, né? Sim, sim, sim. E aí, aproveitando isso que você disse, como que você está analisando o cenário atual? Olha, a gente tem, né, o que você falou, assim, olha, o presidente fez um decreto que permitia que abrissem as academias, tem uma briga, né, de políticos que um não quer, outro não quer, a lógica já não vale mais, né, não tem mais decisão lógica, só tem decisão política sendo tomada para lá e para cá. Eu não vou nem entrar nesse mérito da política,
mas a gente está cometendo um grande erro, né? Um grande erro. Independente de quem tenha sido que tomou a decisão de abrir as academias, e, e dentro do Brasil ou fora do Brasil, isso não faz diferença, nós, a vida inteira, brigamos para sermos considerados profissionais de saúde. Uhum. E em momentos de pandemia, é como o cara que está no exército, né, prestando serviço militar e vai ter guerra. Não tem, não quero, não acho. Eu não acho que eu vou para a guerra, não quero. Não existe isso, né? Quando você assina lá que você é um profissional da área de saúde, quando você se forma e você tem seu diploma na área de saúde, você tem uma obrigação e uma responsabilidade, que é ir para o front, né? Ir para a batalha. E a gente não pode, nesse momento, né, se esconder, né? A gente não pode, nesse momento, se esconder. Muitos já vão querer esconder a gente por não confiar e não acreditar na nossa competência ou na nossa credibilidade, e por mil motivos históricos, né, que você sabe tão bem quanto eu. A gente já teve várias conversas sobre isso. Mas, principalmente, né, independente dos motivos históricos, a gente não pode se acovardar. O médico está indo para o hospital onde está cheio de infectados, e muitos vão para lá e conseguem se proteger, e conseguem atuar e trabalhar, e claro que eles estão num risco maior do que quem está em casa. Mas isso é a vida de um profissional de saúde, né? O profissional de saúde, ele não tem medo, ele estuda o contágio, ele estuda as formas de proteção, ele estuda os cuidados que tem que ter, e ele se dispõe a estar ali na frente da sociedade, pronto para contribuir com o conhecimento que ele tem para proteger elas. E no meu modo de ver, Luiz, e acho que o seu também, nós temos uma obrigação nesse momento, que é cuidar da saúde das pessoas. E nós sabemos, sim, como atuar, atender e controlar os espaços e as academias, independente da gente falar nas questões das normas, que vão ser meio chatas por lá e para cá, de maneira absolutamente segura. Nós sabemos fazer isso, nós somos da saúde. As pessoas não têm medo de ir no mercado, e que não tem ninguém da saúde lá dentro do mercado para cuidar, para ver se está limpo ou se não está, se está um perto do outro ou não. Não tem ninguém, mas você entra no mercado. Não tem ninguém no metrô para ver se pode ou não pode, se tem cuidado, se tem distanciamento, se alguém tosse ou não tosse, se alguém limpa tudo aquele coisa. E as pessoas estão lá dentro do metrô e do ônibus e tudo mais. Agora, na academia, se criou um terrorismo como se a academia fosse a casa mal assombrada, né? Porque ali dentro é a casa do diabo e você vai ser puxado para o inferno e ali você morre. Cara, vocês não estão vocês estão com medo de ficar num lugar onde tem profissionais de saúde que sabem lidar e não estão com medo de entrar no mercado? Tem alguma coisa que não está batendo, né? Tem alguma coisa. Mas aí a gente cai, né, no primeiro ponto, né? Talvez uma parte dessa responsabilidade tenha sido da própria educação física, né? Do nosso comportamento, da gente ficar tentando só vender o corpo na rede social e esquecer de vender o nosso conteúdo, né? Então, você fala assim, olha, eu estou atuando e tal. Você está em um outro produto. Você é um cara que há 1000 anos atrás, antes da galera falar sobre isso, você já sacava essa história de que nosso negócio é saúde, nosso negócio é saúde. Mas a galera ainda não enxerga a massa não enxerga isso, né? A massa ainda tá ligado no hipertrofia máxima e tal. Tá bom, né? Mas isso transmite uma imagem para a sociedade que talvez faça com que eles pensem que E, obviamente, que isso cabe a todos nós. Tinha caído tinha te cortado, mas eu já só complementei, estava falando que nós tínhamos que assumir o nosso lado da saúde. Pode terminar, Cris, por favor. Tua ideia estava muito legal nesse sentido. E é exatamente isso, assim, né? A gente vê por que alguns profissionais vão para frente, seguem na carreira e têm sucesso e tudo mais. É o cara que já se ligou que, só vender o bíceps dura até os 30, né? Quando a gente está na nossa cidade, a gente é um pouquinho mais velho que a galera, né? A gente já percebeu que a gente não consegue competir com o cara que tem 20 anos, que vai ficar saradão, ou com a professora que tem 20 e poucos anos e tal. A gente tem outra coisa para vender, e a gente nem quer, né? A gente já se ligou lá atrás que não é isso, não é esse o negócio. A gente estuda tanto na universidade, a gente se qualifica tanto, e vai para as especializações, e os congressos e tudo mais, para chegar lá para falar pro cara assim, faz 4 de 10 aí que seu bíceps vai ficar grandão. Pô, eu me sinto frustrado de trabalhar com isso, eu não sinto nenhum tesão de trabalhar com isso, né? E aí não é à toa que a gente está mais velho e a gente segue aí trabalhando na área, com os nossos negócios, e é isso que a gente quer que a galera entenda, né? O nosso comportamento, né, a nossa postura nesse momento não pode ser de se acovardar, tem que ser de estudar mais, de entender o tanto que os médicos entendem, ainda que tem médicos que falam contra ou a favor da quarentena, tem que entender os dois lados, ir na história,
para entender como é que se fez em outras pandemias, e no continente africano, que é lotado de epidemia o tempo inteiro, que os caras não têm dinheiro para fazer um monte de coisa, como é que funciona num país que é pobre, como é que funciona num país que é rico. E aí sim, a gente olha, a gente vem para o Brasil, né? E a gente olha, tá, a gente não é o mais pobre do mundo, mas também a gente não é o mais rico, né? E qual Não. que é a solução que serve para a gente? Não adianta eu tentar copiar a Suíça, porque não vai funcionar, eu não sou a Suíça, né? Mas também não Não. adianta tentar copiar o Congo, né? Que os caras são mais pobres que a gente. O que dá para a gente fazer no meio dessa história toda? E aí sim, né? A gente tomar uma decisão sobre como fazer, vale a pena abrir ou não abrir academia, vale a pena fazer ou não fazer quarentena, e transmitir para a sociedade com lógica e base científica o porquê do nosso posicionamento, né? Uhum. Não, concordo, e acho legal. Eu vejo assim, no primeiro momento que começou a pandemia, né, que começou o isolamento social, eu acho que houve uma paralisação geral da nossa área. E aí você via todo mundo assim, sempre reclamando das mesmas coisas. Isso é algo que me chama muita atenção e eu gosto de frisar muito. Eu acho que os nossos colegas da área da educação física, eles perdem muito tempo gastando energia com reclamações que não levam a lugar nenhum. Taxa de CREF, posição de agachamento, exercício não sei o que lá, e aí desce a lenha não sei quem que faz, porque o cara faz um treino de 12 minutos, o outro fala de não sei o quê, e eu não Legal. vejo nada construtivo para que eles falem assim, pô, mas espera aí, o que isso vai acrescentar na minha vida? Nada. Então, no primeiro momento, eu entendo que houve uma paralisação, ainda há essa paralisação, mas com a prorrogação desse isolamento social, começou a haver uma mobilização, né? Então está tendo assim, uma mobilização de alguns, não de todos, mas eu já vejo alguns profissionais já se mobilizando, entendendo que o mundo não é mais igual ao que era, ele realmente vai mudar, as pessoas agora estão mais suscetíveis a ter mais atenção, e aí elas começam a pensar de uma forma assim, tá, daqui para frente eu vou fazer o quê? E aí eu te encaixo uma pergunta. Quais são as suas perspectivas futuras? Como que você está vendo isso aí? Olha, eu acho que a gente tem um primeiro momento de um afastamento geral da galera, né? Só o cara que já tinha um bom entendimento sobre o que é atividade física, ele deve permanecer independente de qualquer coisa. Então vai ter uma ressaca, né? Ter uma ressaca dessa história toda. Exatamente como você falou, mesmo na hora que abre, o cara ainda está com medo porque ele não tem certeza, ou alguém falou que é A e o outro falou que é B, e a televisão está despejando um monte de informação para lá e para cá, com tendência, né, com um filtro que interessa para eles, e são alguns jornalistas e algumas televisões que colocam informação isenta ou que deixam os dois lados aparecer, não são todas, e aí o cara fica perdido, né, e a gente tem que entender que ele está perdido. Então ele vai ter um comportamento, né, eu acho que o próximo passo é o passo do teste, né, de você abrir a porta e olhar para fora assim, né, e bota a cabeça de volta para dentro, e de pouquinho em pouquinho as pessoas vão começar a voltar. Eu não acredito só que esse formato que virou online, que todo mundo está dando aula online, que ele vai ficar como exclusivo. Eu não acredito nisso, até porque a gente já viu outras pandemias e epidemias ao longo da história, e tem essa ressaca normal de 2 anos depois, e depois volta, né? Depois da gripe espanhola lá de 1918, o medo da população era gigante, e hoje a gente se abraça e se beija na rua, para lá e para cá, vai pro show lotado de gente, a gente esqueceu, né? Então a mesma coisa vai acontecer com isso, né? A gente tem uma tendência natural a se acomodar no conforto ou na segurança, e a gente vai abrindo as asinhas e voltando. Então eu acho que volta, mas volta de um outro jeito daqui a algum tempo. E aí o cenário para as academias e para o personal trainer momentâneo, né, por esse período X de 2 ou 3, não sei quantos anos, ele é um cenário que ele tem que entender um pouquinho sobre economia e sobre comportamento, né? Ele precisa entender uma lógica, né? O que aconteceu agora, o pior de tudo, né? Não é que a gente perde vidas para lá e para cá, porque perde vidas pela Covid ou pela economia, e não é essa a questão. A questão é como é que a gente vai conviver todos nós juntos para a gente não se matar nem pela comida, nem pela Covid, né? Porque uma coisa é as coisas já matando a gente. Porque o que acontece depois desses momentos de crise, com perdas gigantescas econômicas, é que a gente tem um estado social de descontrole, né? Um desequilíbrio social muito grande. As lógicas sociais, elas se invertem. O pai está em casa com 3 filhos e há 4 dias não bota um prato de comida ali para dentro, ele, socialmente, ele está no direito de entrar em algum lugar e pegar comida. Na cabeça dele, né? Na cabeça dele, ele fala,
Aí tem comida, aí lá em casa não tem. E aí, né, como é que você pensa em culpar isso? Como é que você pensa em rever isso? Como é que você faz uma organização quando isso não é um cara que está fazendo, e sim 20% da população fazendo? Então tem um descontrole social muito grande, e a lógica do mercado é, olha, os caras que cobram muito caro, eles percebem que mesmo as empresas dos alunos deles também tiveram problemas e os caras vão querer diminuir alguma coisa, né? E eles passam a cobrar um valor um pouco mais baixo, que bota eles em concorrência direta com os caras que já eram de meio de mercado. Só que agora ele tem um preço compatível com aquele cara, com um serviço que ele era muito melhor, porque ele já estava mais qualificado, mais estudo, mais pós-graduação, mais congresso, mais tudo, e agora ele vira um concorrente violento, porque ele cobra a mesma coisa que o cara daqui de baixo. Aí o cara daqui de baixo, para ele voltar para o mercado, ele joga o preço dele lá no chão. E esse preço lá no chão não deixa ele sobreviver. Porque agora não dá, né? Virou um ínfimo o preço. E aí cai num dilema. O que eu faço? Não consigo vender barato, porque tá todo mundo se matando aqui para vender barato. Tem 50 mil caras vendendo a mesma coisa pelo mesmo preço barato. Vai diminuindo, né? Até o momento que o cara tá pagando para alguém treinar com ele, para ele poder fazer alguma coisa. E o cara que tá bom, ele tá vendendo por um preço que é mais acessível às pessoas. Então, eu acho que assim, o cara que pensou em se qualificar, em estudar, em frequentar curso, em frequentar evento, e melhorar de nível, esse cara tá salvo, né? Esse cara tá salvo. A onda vem de baixo para cima, né? Vai cortando os caras ruins do mercado e vai mantendo os caras bons ali no meio do mercado. Agora, o cara que não pensa nisso, que ele acha que era só a sequência de 10 ali, meu amigo, já se prepara para arrumar outro trabalho, se é que vai ter, né? Né? Não, e eu falo, isso que você tocou é um assunto bem interessante, você vê. Nós estamos aí na 8ª semana, né? O que tem assim, de lives legais, o que tem de livros disponibilizados gratuitamente, não livros só da área da educação física, qualquer livro. Eu sempre falo assim, não fique limitado a só ler livros da educação física, leia livros de outros autores, de outros assuntos, que isso só agrega para a tua carreira. Porque de uma forma ou de outra, se antes a reclamação é que não tinha tempo para cuidar da carreira, nessas 8 semanas de alguma forma, você teve que melhorar alguma coisa na tua carreira. E eu vi colegas, eu falo até com, por exemplo, o Rafael Miranda, ele deu gratuitamente um curso dele de 45 dias, um curso gratuito para as pessoas assistirem, quase 5 mil colegas assistiram, achei bárbaro isso. Outros colegas disponibilizaram e-books, entrevistas, enfim, tem muita coisa. Mas também tem alguns cursos que eles são pagos, mas não são caros, eles são acessíveis. E eu entendo que hoje, todo profissional, ele tem que entender que quando ele sai da faculdade, ele precisa cuidar da carreira dele. E eu não vejo eles cuidando da carreira. E por eles não cuidar da carreira, eles acabam caindo numa vala comum. E essa vala comum não vai levar a lugar nenhum. É até uma brincadeira que eu estava falando esse dia com o Léo, né? Quando o mercado abrir, vai ser preço. É que nem arroz. Se você não vai comprar arroz integral, arroz arbóreo, só sobrou aquele outro tipo de arroz. Qual é o preço? Vai pelo preço. Qualquer preço serve. E aí a gente tem que ter muito cuidado. A gente vai ter que ter muito cuidado. Porque assim, quem já entendeu como a roda está girando, esse não vai ter problema algum. Esse já está legal. Porque você pode ver, todas as pessoas que estão tranquilas que eu digo assim, eles já estavam prevendo que alguma coisa fosse acontecer, a gestão financeira deles estava legal, eles já têm alguma reserva, ele já conseguia fazer uma gestão de tempo, então isso ajuda muito. E outra coisa, ele já estava fazendo atualizações, sejam elas online ou presenciais, mas ele já estava fazendo. Então, quando abrir o mercado, o que vai acontecer? Obviamente que as pessoas, elas não querem morrer, elas querem saúde. E elas vão optar principalmente para aqueles profissionais que estejam mais preparados. E é como você falou, aquele que não está, ele vai ficar ali brigando por preço. Só que tem uma hora que você não tem como mexer com o teu preço. Exato. Aliás, a maioria dos nossos colegas, eles não sabem fazer uma precificação. Eles cobram pelo efeito manada. Quanto que custa? Quanto que estão cobrando? Ah, então vou cobrar isso. Ou então cobra um pouquinho mais, ou um pouquinho menos. Geralmente é menos, nunca mais. É muito difícil. E aí, acaba que não chega a lugar nenhum. E aproveitando a deixa, né? O que cada um pode fazer para enfrentar essa pós-crise, esse pós-isolamento, Cris? Olha, eu acho que isso que você falou, né? De um primeiro momento do cara entender, se organizar e se qualificar, esse é o primeiro passo. E eu acho que o segundo passo é ele começar a focar na história de vender a saúde mesmo, e ele se colocar e se portar
como um profissional de saúde, né? E quando eu falo se portar, é a roupa que veste, a rede social que ele posta, o livro que ele lê, o lugar que ele frequenta, tudo isso causa impressão positiva nas pessoas, né? Quando a gente vê um médico com uma determinada roupa, em determinado lugar, em determinado congresso, ou numa feira, ou no teatro, ou na ópera, as pessoas falam, pô, esse cara é de um nível acima, né? E aí a gente olha para a sua educação física, tô fazendo leg press, tô jogando bola, e tá bom, beleza, faz parte isso, mas cadê o resto, né? Cadê a parte daqui, ó? Cadê a parte do teu comportamento cultural e social? Então, um profissional de saúde, ele precisa passar para as pessoas uma segurança, né? Ele precisa passar domínio, ele precisa passar consistência de conteúdo. E querendo ou não querendo, a imagem ela é muito importante para isso, né? As pessoas vão imaginar que alguém que está só de regatinha para lá e para cá e de chinelo não tem essa condição de pensar que pode cuidar da vida dela, né? Essa é a minha vida que eu estou colocando na sua mão, é o meu risco de ser contaminado. E você anda de regata o dia inteiro de bermuda e chinelo. Não que a regata seja um problema, e eu não tenho nenhum problema de ver isso, mas a gente tem que pensar com a cabeça do cliente, né? A sociedade, uma sociedade que está com medo, em pânico, que não conhece a verdade, o lado real da história toda, não entende, está sendo bombardeada e ainda está com menos dinheiro. Você acha que eles vão escolher quem para trabalhar, né? É óbvio que o cara que tem um comportamento, uma imagem, que ele tem uma rede social bem trabalhadinha, que tem conteúdos interessantes, que tem uma imagem positiva, que não posta foto do cara bêbado na balada. Tem muita coisa que vai fazer o cliente ver e que vai transmitir segurança para ele, né? E se o cara não entender essa lógica, né? Ele não observar em volta assim, tá, quais são os caras de saúde que são mais respeitados? O que esses caras fazem? Vamos aprender com esses caras? Vamos olhar o que o médico faz, como é que ele se comporta ali e aqui, e vamos aprender alguma coisa com eles, porque a gente quer essa valorização, a gente quer esse respeito, a gente quer ganhar a mesma grana que os caras, só que a gente não faz o que os caras fazem, né? Eles estão dando a receita pra gente ali, olha o que eu faço, olha o que eu ganho, olha como eu sou valorizado e sou respeitado. Mas vocês querem fazer tudo ao contrário, e vocês querem fazer a mesma coisa? Já vimos, né? Já tomamos tanta porrada da sociedade e ao longo da história, de que não fomos valorizados e não fomos respeitados, mas também não mudamos, né? Então tem que mudar, não todos, né? Claro que muitos mudam, né? Mas não todos. Mas quando a gente começar a entender que a lógica da profissão fica mais fácil para todo mundo, quando todo mundo começar a pensar desse jeito, pô, aí a gente deslancha, porque eu falo que o nosso produto ele é mais atrativo do que qualquer outro, cara. O médico você busca quando você está doente, ou no máximo para fazer um check-up uma vez cada 6 meses. Mas exercício, Sim. O cara vai 3 vezes por semana, com a vida, doente, saudável, para a vida inteira. Como é que a gente não consegue ficar rico com esses caras? Porque a gente não pensa. Né? A gente não empreende, a gente não organiza a carreira, é isso que você estava falando, né? Imediatalista, nós somos muito imediatos. E a gente tem entendido, porque é tudo uma questão de planejamento, Cleise. A verdade é essa. Você, quando está numa faculdade, eu falo porque eu já fui docente universitário, quando você está numa faculdade, não há um estímulo para você pensar o que você vai fazer daqui a 10, 20, 30 anos. Não há esse pensamento. Na verdade, é um pensamento muito imediato. Então, quando eles entram no mercado, eles entram assim, tipo, o que aparecer está ótimo. E, às vezes, o que aparecer está ótimo é uma perda de tempo. Eu entendo que as pessoas têm que sobreviver, mas uma boa parte das pessoas que estão numa faculdade, eles estão dentro de casa. Então, eles deveriam aproveitar esse tempo que estão dentro de casa, em vez de ficar preocupado em ficar perdendo 15 horas dentro no Instagram, ou então se preocupar em balada, ou andar com o carro do pai, eles deveriam aproveitar esse tempo para fortalecer a carreira deles. E eu fiz alguns estudos, né? E isso é uma coisa que é bem real. Os primeiros 5 anos da carreira de qualquer colega que sai da faculdade é péssima. E é justamente em 5 anos que 80% dos colegas que se formam, praticamente eles abandonam. E colegas nossos que começam a trabalhar com personal, eles se fixam com 10 anos, quer dizer, uma década para o cara se fixar no mercado. E mesmo quando ele se fixa, ainda ele tem muitos erros. Porque, na verdade, o grande erro da maioria dos profissionais de educação física é que eles se preocupam muito com a parte técnica, mas eles esquecem o lado do empreendedorismo, eles esquecem do lado da negociação, das vendas. Você falou em marketing, pessoal. Uma coisa que sempre me chamou a atenção, na época que eu fiz faculdade, eu tinha um professor que ele era um professor alemão. Era na época que a gente teve muita influência dos alemães no Brasil, né? E ele sempre falava assim, você quando não estiver ministrando aula, você tem que vestir como uma pessoa comum. Aí eu não entendi. E hoje eu vejo muito isso. Eu vejo que os nossos colegas, eles pecam muito nesse sentido.
Se você olhar, a maioria dos nossos colegas, eles estão o dia inteiro vestindo com a mesma roupa. Eles não conseguem ter uma roupa diferenciada para o momento que ele não está trabalhando. E aí é difícil, porque quando você vai conversar com o cliente, eu estou falando aqui como personal trainer, tá bom, pessoal? Legal? Quando a gente está falando com personal trainer, às vezes a gente vai conversar com uma pessoa no acaso. Eu entendo que existem muitas oportunidades. Lógico, quando você está dentro de uma academia, as pessoas sabem que você está trabalhando. Mas quando você conquista um cliente fora de uma academia, é diferente. E eu sempre falei isso, a maioria dos meus clientes eu nunca conquistei em academia, até porque eu não frequento academia, então para mim é diferente, eu tenho estúdio, essas coisas. Quando você conquista um cliente aqui fora, numa feira de cinema, num velório, num casamento, num batizado, numa clínica, é diferente, porque a pessoa não está esperando. E aí você chega para ela com outro tipo de conversa, ela olha para você com outros olhos. E eu vejo que isso falta. E essa falta, eu entendo porque os nossos colegas eles deveriam se atentar um pouco mais a isso. Quando eu falo se atentar um pouco mais a isso, eles deveriam entender que investir neles é a melhor maneira que tem de fazer com que eles ganhem mais. E eu vejo assim, as pessoas falando assim, eu não vou comprar o curso do Cris que é muito caro. É lá no MaxSud, está muito caro. Porra, meu irmão, isso não é caro, isso é investimento. E outra coisa, as pessoas têm que entender que curso, palestra, seja lá o que for, é para te trazer ideias. É para te colocar assim, olha, vou te dar essa ideia, agora você deslancha, corre atrás. E aí a gente entra no que a gente chama de mercado. Você é a favor de um personal trainer especialista ou você é a favor de um personal trainer generalista? Aí esse é o ponto, né? Aí que é uma das grandes sacadas da nossa profissão, assim, olha, a galera, até a formação, né? A formação ela é generalista, né? Mas a gente olha para o mercado e olha para todas as profissões e a gente vê que, invariavelmente, em todas as profissões, os especialistas ganham mais. Os especialistas são mais admirados, são mais respeitados e têm melhor valorização. E o generalista é o cara que, fica tentando pegar o que vier, né? Assim, você vai na medicina, o médico fala assim, eu sou cardiologista. Você fala, mas doutor, eu fraturei meu braço. Ele fala, vai no ortopedista. Ele fala, mas você não é médico? Não sou médico, mas se eu tivesse numa ilha só eu e você, eu até tentava mexer no seu braço. Mas eu sou cardiologista, coração. Na educação física a gente faz ao contrário. Você faz uma aula de pilates, e de funcional também. E natação, para bebê, para idoso, para adulto, treino time de futebol, um de vôlei, um de basquete, faço educação escolar, dou aula no ensino. Porra! Aí ninguém se identifica como um cara de muita qualidade em determinado conteúdo, né? Você sempre é o coringa, né? É aquele que vai quebrar um galho em qualquer lugar. Mas quebrar um galho não é uma posição que, olha, as pessoas pagam muito por isso, né? As pessoas gostam do cara que tem uma especialidade, que ele estudou mais, que ele domina um conteúdo como nenhum outro, né? Isso é muito importante, né? O especialista, o cara que determinou o público específico e que ele tem uma comunicação direta com aquele público, ele é o cara invariavelmente que vai ganhar mais, né? Uma das coisas que eu fiz que eu estudei lá no MBA era exatamente sobre isso. Quanto de diferença que a gente vai ter em termos de valorização profissional e de reconhecimento e tal, de um especialista para um generalista muito bom e um especialista muito bom. Cara, é de 3 a 4 vezes mais o especialista. Porque, naturalmente, o especialista ele domina um conteúdo que ninguém mais domina, que é dele, que não tem opção. E um generalista muito bom, ele tem outros caras que conhecem quase a mesma coisa que ele só não tem uma atuação talvez tão boa quanto esse cara, mas a quantidade de conteúdo que ele tem e a percepção que ele passa é muito parecida com muita gente. E aí a gente cai na economia, né? Que é a lei da oferta e demanda. Tem muita gente oferecendo o mesmo serviço, o preço, quem decide o preço é o cliente, porque o cara pode escolher. Agora, quando você tem um conteúdo que você domina mais que os outros, que ninguém mais tem, que ele não tem opção, você determina o preço. Você fala, olha, isso que eu tenho, que tem esse valor, que vai te entregar coisas que ninguém consegue te entregar, custa tanto. O cara fala, mas o outro custa mais barato, mas ele te entrega o que eu estou entregando? Porque é aí que está a história toda, né? Não adianta também o cara falar assim, olha, eu sou melhor que os outros, e quando ele vai para a sala, ele está do lado de um cara contando até 10. Porque aí o cliente olha e fala, você está falando que é melhor, mas não parece que tem muita diferença do que você está fazendo, porque o outro que está cobrando metade, né? E quem fala que é melhor é o cliente, não é ele. Você Exato. pode falar o que você quiser. Quem define se você é bom ou ruim é o teu cliente. Ele tem um problema. Você resolveu, você tem a solução, beleza. Ele tem um problema. Você não deu a solução, para ele é indiferente. E eu cada vez eu vejo mais isso. Eu fiz umas pesquisas, né? Eu gosto muito de dados, né? E
Quando a gente fala de preço, o cliente ele não se preocupa com preço. Ele se preocupa com o que você pode oferecer. E cada vez mais, isso é legal que vocês anotem aí, quando um cliente procura um personal trainer, ele não procura pelo preço, ele procura pela sua capacidade de resolver o que ele tem. A partir do momento que você resolve aquilo, ele se torna satisfeito. O preço para ele é indiferente. Ele só se preocupa com o preço a partir do momento que ele tem uma expectativa e você não entrega essa expectativa para ele. Aí ele vai reclamar. E aí Claro. começa aquela sazonalidade. E aí eu entendo que hoje o mercado, por conta das academias estarem fechadas, Cris, muitos colegas que só atendiam academia vai ter que migrar. E essa migração, lógico, vai voltar para o residencial, vai voltar para os condomínios. Não é que já não tinha, mas agora vai aumentar muito mais. Até porque muitos clientes agora, a gente sabe que está tendo pico de compras de equipamento e acessório na casa das pessoas. A gente já sabe disso, né? Então, obviamente, que a gente vai voltar para isso. E para voltar para isso, as estratégias também vai ter que ser mudadas, né? O que você daria de sugestão para essas pessoas, já que a maioria dos clientes, eles vão estar em residência, em condomínio, ao ar livre? O que você daria de sugestão para elas em termos de como se autopromover ou como se autodivulgar? Lembrando que, dependendo da faixa etária, muitas pessoas elas não olham o Instagram. Por exemplo, minha mãe de 70 anos, esquece. Quem trabalha com idoso, essa faixa não vai olhar para o Instagram. Mas quais sugestões você daria aí, assim, para as pessoas poderem se autopromover, já pensando nisso? Trabalho em residência, trabalho em condomínio, ar livre. O que você poderia dar de sugestão? Olha, Luiz, esse tema, né, das pessoas voltando para casa e preferindo fazer coisas em casa, tenho contato com os fabricantes de equipamento, eles estão realmente num pico de venda de equipamento. Equipamento é acessório, né? Uhum. E é natural, né? A pessoa tá com medo de sair, ela fala, prefiro ficar em casa, tenho condição, eu tenho espaço para ter isso e vou querer ficar aqui dentro. O profissional, para ele poder entrar na casa da pessoa, ou ainda que seja na sala do condomínio, ele tem que ter algumas características que eu acho que são essenciais, porque não é qualquer pessoa que abre a casa dele para entrar ali, né? Tem muita gente que vai na academia, ainda que tenha condição em casa, ou ia pelo menos na academia, ainda que tivesse condição em casa, exatamente para não ter esse tipo de contato. Uma das coisas que eu acho essencial a pessoa entender, o treinador entender, as pessoas que elas têm determinado nível social, tanto A, B, C, D ou E, né? Elas vão criar uma identidade melhor, elas vão criar uma afinidade melhor com pessoas que dominem conteúdos do mesmo nível, do ciclo de pessoas que ela convive, né? Então eu falo para você assim, você está pensando em dar aula num condomínio porque o cara comprou um equipamento, então, ou seja, esse cara tem algum nível social bom e ele vai abrir o espaço dele para estar ali dentro, ele vai se sentir muito mais confortável quando você entender os temas que esses caras falam. Então, a primeira dica que eu falaria é o seguinte, olha, você quer fazer bom marketing para conseguir cliente e trabalhar na casa desses caras que têm uma condição de te receber em casa, ou no prédio, ou na casa mesmo, enfim, que ele montou o espaço, você tem que entender bastante da sociologia desse cara. Qual que é o trabalho dele, quais são os assuntos que ele tem, quais são os lugares que ele frequenta, para você conseguir falar com ele do mesmo jeito, porque assim você gera um primeiro nível de afinidade, ou de rapport, de espelhamento, né? Que é o cliente olhar para você e falar, pô, esse cara, ele não vem para me assaltar ou ele não vem para se esnobar aqui dentro, né? Você vai entender esse nível. E essa é uma das falhas, talvez, muito grandes que a gente tem na educação física. A galera não gosta da história das humanas em geral, né? A galera gosta das biológicas e vambora, né? E tá ótimo gostar de biológica. Eu sou fanático por biomecânica e fisiologia, mas isso é uma parte da história, né? Já foi o tempo que a gente não entendia de marketing, que a gente não entendia de gestão, de comunicação, de psicologia e de sociologia. Precisa muito fazer isso para que você consiga gerar essa afinidade. E aí você entendendo um pouco disso, né, o marketing ele começa a ficar um pouco mais fácil. Porque aí você vai entender, tá, então quais são os lugares que essas pessoas que têm essa condição de fazer exercício em casa, elas frequentam, o que elas compram, como elas se comportam, o que elas falam outro idioma, elas viajam para esse lugar ou para aquele. Fala, pô, mas eu não tenho condição de viajar. Tudo bem que você não tem condição de viajar, mas você tem condição de ler uma reportagem, entrar na internet e entender como é que é o hotel 6 estrelas em Dubai, para você, quando chegar para o seu aluno, você conversar com aquilo sobre... Então, assim, o primeiro ponto de fazer marketing para captar cliente de alto padrão, que é cara que consegue comprar equipamento para ter em casa, ou que ele tem num lugar que já tem uma sala montada boa, é você falar a mesma linguagem do cara, né? E aí as vias de comunicação, como é que chega?
Não adianta você botar um post, né, ou um adesivo na traseira do ônibus achando que esse cara está lendo isso e por isso ele vai te contratar. O marketing também, ele está direcionado de acordo com a classe social. Você não vê a Mercedes-Benz fazendo propaganda na parede do restaurante, nem nada disso. Tem lugares para você fazer determinado. Isso está de acordo com o público que você vai atingir, né? Qual que é a classe social que você está atingindo? Qual que é a idade? Como você muito bem falou. Olha, a terceira idade, Instagram esquece. O cara de 70 anos, eu não abre Instagram. O cara de 70 anos, ele lê muito mais papel, ele ainda gosta de comprar jornal na banca, ele tem outro comportamento, né? Então, como é que eu quero atingir esse público? Ou eu vou atingir ele diretamente, com papel, que vai ser mais difícil, né? Porque os caras estão mais em casa. Ou você vai, por exemplo, utilizar uma estratégia que eu acho muito interessante para a terceira idade, que é você convencer os filhos a colocar os pais para fazer atividade, né? E você chegar para o seu filho e falar assim, olha, você já pensou que seu pai cuidou de você a vida inteira e agora ele está lá no fim da vida? Que tal se você cuidar dele? Eu sou um cara que sabe trabalhar com terceira idade. Eu gosto de trabalhar com terceira idade. E vai lá todo bonitinho, arrumadinho, um sorriso, com a maior paciência do mundo, e conversa com o velhinho, pergunta para ele, tudo bem com o senhor? Como foi? Viu os netinhos nesse final de semana? Ah, que bonitinho. Poxa, os políticos hoje não eram como na nossa época. E o velhinho vai desandar a falar e ele vai se apaixonar por você. Mas então a lógica é, qual é o público que você quer atender? Qual é o canal que você vai atacar esse público e o que você tem para oferecer que esse público se identifica com você. E aí, né, voltando para a história do especialista, né, o especialista, por exemplo, na terceira idade, ele tem que ter determinados comportamentos, falas, rede social, enfim, tudo que gere interesse num cara da terceira idade. Eu também ter uma puta tatuagem no meu braço, de uma caveira e falar, vamos aí treinar, velhinho, caramba. O cara não vai gostar disso, porque é outra vida, não tem preconceito nenhum contra a tatuagem. Mas o cara de 70, de 80 anos, talvez para ele não seja tão agradável isso. É só entender a lógica, né, do teu cliente e você começar a buscar esses canais que onde ele vai estar, o que você tem para falar para ele, como ele pensa, o que ele frequenta, o que ele usa, o que ele consome. Aí a gente usando essas estratégias, ou usando que nem essa que eu falei, assim, vai no filho para convencer o pai, se você quer usar a rede social, mas uma estratégia também não inibe a outra. Você pode ter mais de uma estratégia, né, para você atacar os seus clientes. Sim. Não, e assim, agora é uma hora para a gente botar a cachola para funcionar. Não tem como, não dá. Você, como você falou, é especialista, então agora é a hora de você ver qual é o cliente que você quer, qual é o cliente que você quer atingir, como que você vai atingir, aonde está esse cliente e vamos atrás dele. E aí as estratégias agora vão mudar. E essa estratégia, para elas mudarem, ela vai precisar com que você seja mais criativo. Então, esse isolamento social está fazendo com que você tenha ideia. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Se vocês trabalham com pessoas... Eu não vou falar de obesidade, porque todo mundo fala em negócio de emagrecimento. Eu vou falar de outras coisas. Vamos falar de pessoas que são, vamos lá, diabéticas secundárias. Pronto. Tá? Tipo 2. Bom, esse é um tipo de cliente que você pode se tornar especialista nisso e divulgar, porque você só precisa de 20 clientes. Então, você tem que fazer parceria com o quê? Com endócrinos. Onde essas pessoas frequentam? Os únicos lugares que estão abertos hoje seria o quê? Onde vende alimentos. Restaurantes, supermercados. Então, tem lojas que vendem alimentos específicos para esse público. Você tem que fazer parceria com esse público. Porque são essas pessoas que vão falar de você. E são essas pessoas que vocês vão falar que também existem. Porque, assim, hoje, quando a gente vai lidar com o cliente, isso também é um grande erro da nossa turma, dos nossos colegas, é que eles querem viver a vida do cliente, só que eles não vão conseguir. Isso é um grande erro. Porque essas pessoas que têm uma condições financeiras legal, que nem eu estava falando, eu estava conversando esses dias, né? Estava eu e o Fábio Padilha, a gente trocando uma ideia. Eu falei para eles, quem contrata personal trainer não tem crise. Essa quarentena para eles, cara, não está fazendo diferença nenhuma. Não está fazendo diferença. Sabe quem está fazendo diferença? Para o cara que paga R$ 59,90 numa academia low cost, é o cara que paga na academia de bairro, a turma que está lá em cima. E a nossa categoria, se tivesse com grana no banco, essa quarentena estava uma beleza, só não estaria melhor porque os caras fecharam a praia, fecharam os parques. Se não, ninguém estaria reclamando. Agora, precisa começar a mostrar o que veio fazer. Então, aproveite esse isolamento agora e assim, ajusta o que você quer fazer. Ajusta de tal maneira que quando você sair aqui fora, você está muito afiado. Uma coisa que eu não vejo as pessoas treinarem vendas.
As pessoas não treinam vendas, Cris. Não treinam. E treinar vendas é uma sequência. Se o cara falar isso, você faz isso. Se o cara falar aquilo, você faz aquilo. Eu não vejo isso. Assim como também não vejo as pessoas negociando. Olha, sabe, é muito assim. Quanto você cobra tanto e acabou. Essa é a negociação. Pelo amor de Deus, cara. A gente precisa mudar. E essa mudança, ela começa pela forma como as pessoas te enxergam. Se as pessoas olham para você e vê você sempre cabisbaixo, inseguro, uma pessoa que está sempre, sabe, triste, de mau humor, não põe um sorriso na boca, cara. Porra, tu acha que eu vou contratar? Eu gosto de ficar perto de pessoas que vão me agregar alguma coisa. Pessoa feliz, eu quero ficar perto delas. As pessoas, quando contratam um personal, elas têm empatia. Elas entendem que vocês, além de trazer solução, você vai agregar muita coisa na vida delas. Você tem uma boa conversa, você está sempre de mau humor, de bom humor, você está sempre falando coisas positivas, você está sempre estimulando, você está sempre escutando, porque a gente acaba sendo um psicólogo. Entre aspas, sim, né? E aí, nós precisamos direcionar para isso. Então, quando eu falei em termos de divulgação, não fiquem só acreditando no que estão vendendo hoje, achando que tudo é mídia social, porque não é. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não tenho um cliente que veio por mídia social, porque o meu perfil de cliente não está na mídia social. E não são pessoas de 70 anos, são pessoas de 50, mas elas têm um problema de saúde. E quem tem problema de saúde não vai na mídia. Ele pode até pesquisar no Google, mas ele pergunta para pessoas de outras áreas na qual ele já frequenta e fala assim, quem pode resolver meu problema? É a mesma coisa vocês. Tudo é como se fosse uma indicação. Se você tiver uma baita dor de dente, você vai querer o melhor dentista, você não vai em qualquer um. Você vai perguntar para alguém. E aí, se você tiver uma coisa muito agravante, ele vai te indicar um cara que é especialista naquilo. Vocês concordam que hoje tem um cara que só trabalha com canal? Tem cara que trabalha só com siso? É isso. E a gente tem que ser igual. Nós temos que ser a primeira referência na cabeça das pessoas. Mas para que a gente seja a primeira referência na cabeça das pessoas, nós temos que estar atualizados, nós temos que estar seguros e nós temos que ter competência naquilo que a gente faz. Enquanto não fizer isso, vai ficar difícil. E aí as coisas fica mais difícil e a gente não encontra muita luz no final do túnel como eu tenho recebido. Aproveitando o gancho, como saber que você está preparado para esse novo mercado de trabalho, Cris? Olha, você sabe que esse é um tema que eu falo o tempo inteiro e que eu me incluo na história toda. Eu acho que o conhecimento ele não tem fim, né? O conhecimento ele não tem fim. E quanto mais a gente estuda, mais o horizonte, mais de escada a gente sobe e mais a gente vê que o horizonte está mais longe. Ou seja, a preparação e a qualificação, ela tem que ser constante e o tempo todo. E ela não pode ser só técnica, muito bem como você falou. Ela tem que entender, não é só técnica biológica, ela tem que ter o conhecimento das outras áreas, da organização de carreira, do marketing, da comunicação, da psicologia, da sociologia, da fisiologia, da biomecânica. O profissional que ele é bom, ele olha para todos os lados e ele consegue falar com vários lados, mas ele tem um pouco de conteúdo. E eu não que algum profissional chega no ponto que, olha, eu tô bom e acabou. Não tenho eu tô bom, acabou. Tenho eu tô bom e quero ficar melhor, né? Você é um exemplo disso, de um cara que o tempo inteiro estuda sem parar. Eu gosto de estudar o tempo inteiro, eu faço um curso atrás do outro e tudo mais. E quando eu sento para assistir você falando, ou qualquer outro cara falando, eu quero aprender, eu quero ouvir o tempo inteiro aprender. Então, o profissional que está preparado é aquele que já botou na cabeça dele que a carreira dele é o tempo inteiro estudando, se qualificando e melhorando. E quando você aprendeu uma coisa, você vai atrás de outra, e de outra, e de outra. Porque o cara que fala assim, eu fiz isso, agora eu tô bom. Desculpa, você não tá bom. Você é o primeiro que eu colocaria entre os piores. Porque não existe isso. Não existe isso. O cara que olha, agora eu fiz, agora eu já tô sabendo. Você tá sabendo nada. Porque se você estiver sabendo de verdade, você ia saber que agora que você não sabe nada. Porque agora você tá enxergando um monte de coisa que lá atrás você não enxergava. Então, o cara que está preparado para o mercado é aquele cara que está em constante evolução, qualificação e atualização. Fora isso, não tem cara que está preparado no mercado. Não tem. Você vê, desde que você formou, quantas coisas você já fez? Porra, o tempo inteiro fazendo. Estou começando minha 7ª especialização agora. Depois de 3 graduações, 6 especializações. Pô, e não canso, né? E a quantidade de congresso que eu vou para sentar e assistir caras bons falando, Serrão, Lancha, você, Antônio Carlos Gomes. Cada vez que eu sento para conversar com vocês é uma aula que eu tenho. E a mesma coisa, né? Eu falo para qualquer outro profissional assim, ó.
você tem que colar, cara, vocês têm que buscar os caras que sabem mais do que aquilo que você sabe. Então, senta numa mesa em que você é o cara que sabe menos na mesa, porque é nessa mesa que você vai aprender. Quando você senta na mesa que você é o cara que sabe mais na mesa, você não está aprendendo nada. Né? Então, busca os caras que sabem mais que você. Né? Busca para ter em volta. E aí não precisa ser só a nossa área. Meu, vai entender, vai sentar com um advogado fera, vai sentar com um médico fera, vai falar com um engenheiro bacana. Pô, uma das coisas que eu gosto, assim, eu fiz um colegial, antes de entrar na faculdade, eu fiz meu colegial técnico em mecânica. Pô, nada a ver, né? Foi Escola Técnica Federal de São Paulo, colegial técnico em mecânica. Cara, você não tem noção de como isso me ajudou no entendimento do exercício e da biomecânica, né? Porque o que eu manjei de física por causa do meu colegial ali, pô, se jogar de biomecânica para mim na minha mão, eu tiro de letra, porque fui entender de uma área que não tinha absolutamente, em princípio, nada a ver com a nossa, mas quando você cai no exercício, que ali é a mecânica do corpo, e você entende muito de física, pô, você voa no negócio. Então, a mesma coisa que eu falo para você, para a galera toda, assim, olha, de qualquer área, de política, de história, de geografia, de matemática, caça conhecimento, porque quando você... Eu estava falando agora, antes da gente começar aqui, eu dei uma aula para os caras lá de Portugal, e estava falando com eles lá o seguinte, olha, tem um fenômeno que a gente vê com os jogadores de futebol brasileiros, né? Muitos são muito simples, né, de família muito pobre, até por isso eles são bons, porque eles ficam jogando bola o dia inteiro na rua quando eles são crianças e não tem outra coisa para fazer, e eles saem do Brasil para ir para a Europa, mal sabendo falar direito, nem sabe escrever, não sabe outro idioma. E aí você vai ver esses caras daqui 5, 6 anos que eles estão lá na Europa, e você vê uma entrevista do cara, você fala, meu, o cara deu um salto de nível, né, que ele muda o jeito que ele fala, ele muda o jeito de pensar. E não é que ele foi fazer faculdade lá, ele foi jogar bola lá, mas só de ele estar no meio de outras pessoas com um nível cultural melhor ou diferente, o cara muda de nível, ele fala melhor e tudo mais. E quando a educação física enxergar isso, quando a gente entender isso, que isso é riquíssimo, que viajar e conhecer gente de outros lugares, de outros países, muda a tua cabeça, pô, a gente bota essa profissão para arrebentar no mundo. Não, eu acredito nisso e eu vejo muito isso. O que me abriu muito minha cabeça, assim, foi que, na época, vamos falar aí no final dos anos 80 para o início dos anos 90, quando eu fiz o meu primeiro evento fora, assim, que você chega e você olha, você fala assim, caraca, meu, a gente precisa mudar essa mentalidade. Uma das primeiras coisas que ficou gravada na minha mente foi essa. Lá fora, conhecimento é muito caro, Cris. É muito caro. Você sabe que é muito caro. Bens materiais é de graça. Agora, conhecimento é caro. E os caras fazem questão de cobrar caro. Aqui no Brasil é o contrário. Conhecimento é muito barato e bens materiais é caríssimo. Os caras pagam 8 pau no celular, em não sei quantas prestações, mas não quer pagar 500 reais num curso, porque ele acha que o curso é caro. E o que vai fazer ele comprar outro celular é justamente o curso que ele aprendeu. Então, assim, isso foi algo que me chamou muita atenção. Foi a primeira coisa que eu tentei. Eu falei, poxa, o cara aqui, eles pagam caro para escutar. E não era assim, eventos que você falava assim, poxa, o cara vai falar 10 horas. Não! Às vezes o cara falava 1 hora, 1h30, estava bom. E tá ótimo, e todo mundo aplaudia. E saía assim, cheio de... Então a gente precisa mudar essa mentalidade. O conhecimento, ele é caro. Enquanto a gente não valorizar os conhecimentos, a gente vai rodar. Porque a gente vai ficar cheio de informação e quem tem muita informação não detém conhecimento. Então a gente precisa mudar isso. O Instagram, assim como outras ferramentas, ele pode te ajudar em muitas situações, mas ele pode acabar com a tua carreira também muito rápido. Então não fique acreditando em promessas, porque promessa, gente, o próprio nome diz, promessa. É uma promessa que às vezes pode não se concretizar. E eu tenho batido muito na tecla de colegas que estão vendendo ilusões para os outros. Colegas que nunca fizeram nada e estão se colocando como se já fizesse há muito tempo aquilo, e aquilo não é. Gente, Luiz, quantos anos você está na tua área, atuando como personal? 25. Quantos anos? 25 anos. 25 anos, né? Quanto tempo levou para você se estabilizar? Assim, para você falar assim, agora eu estou com o burro amarrado na sombra, entre aspas, porque eu sei que ele está faz tempo. Eu sei. Quanto tempo levou para você dar uma estabilizada? E é legal você falar sobre isso, Luiz, porque eu sei também das tuas origens, de onde a gente veio, e a gente começou do zero.
A gente não é aqueles caras que já, olha, comecei aqui, papai montou um estúdio para mim, não sei o quê. A gente começou lá, estagiando, comendo grama, escolhendo se comia lanche ou se pegava ônibus, né? E para chegar onde a gente chegou. E eu lembro muito bem do primeiro trabalho que eu fui, que eu falei assim, olha, não tem vaga aqui. Eu falei, não, mas eu venho trabalhar de graça. Eu quero trabalhar de graça aqui. Eu falei, não, mas não, mas eu quero trabalhar de graça. O que você precisar, me trata como funcionário, eu venho de graça. Só para eu aprender. E aí eu vou lá para o trabalho para fazer mais do que qualquer um que estivesse lá dentro fazendo. Com o maior sangue no olho. E aí isso facilita muito o caminho, né? Isso é uma coisa que eu falo assim, olha, o que vai fazer você crescer é tua vontade de aprender e de trabalhar. Essa história de, não, mas eu tenho direitos, o governo tem que me dar, e não sei o que mais. Isso é o cara que vai ficar o tempo inteiro patinando e nunca chega em lugar nenhum. Até eu conseguir chegar num lugar bom, foram anos e anos de trabalho, de comer muita grama, de respeitar muita gente, de aprender, de colar nos caras e tudo mais. Mas não acontece de um dia para a noite, né? Não acontece do dia para a noite. Primeiro, e olhando para essa história toda, primeiro era lá atrás um estagiário que não ganhava e depois ganhava R$1,50. R$1,50 eu ganhava para trabalhar. Pô, já no fim do mês eu tinha R$120, cara. Não sabe nada fazer R$120? Nada. Eu ia trabalhar a pé e, pô. E depois, em 7, 8, 9 anos, eu era o principal professor da academia que dava personal o dia inteiro e estava com a carteira cheia e feliz. Resolvi aprender mais, fui aprender sobre gestão para empreender, para criar um negócio, para criar uma academia, um estúdio que virou uma academia, que virou uma rede de academias, e que somou uma rede de estúdios, e que agora tem uma empresa de certificação e que está em 17 países. Mas eu comi grama, cara. Eu comi muita grama, como eu sei que você também comeu, e como os caras bons de verdade, os bons de verdade comeram muita grama. E só esses caras sabem valorizar. E por isso que esses caras cresceram e chegaram onde eles estão. Os que estão ali, ó, eu falo para todo mundo, assim, teu horário de sair é 5 horas, 15 para 5 você tá olhando no relógio para ver se é hora de ir embora, esquece, meu amigo, você não vai fazer sucesso. Sabe quem vai fazer sucesso? O cara que o horário dele é 5 horas e ele não sai da sala enquanto ele não terminar de atender o aluno dele, não importa quem seja. E o cara, vai ter um aluno, não importa, o treino dele tá acabando, ele tá comigo, eu vou fazer. Mas vai passar do seu horário, eu não quero nem saber, eu só vou atender o cara. Eu não vou te pagar, não me paga, mas eu quero atender o cara. Eu quero que esse cara saia sorrindo aqui de dentro. É esse cara que o dono da academia olha e fala, esse cara vai ser meu coordenador, esse cara vai ser meu líder, esse cara vai ser o que eu vou indicar os caras para treinar com ele. Porque eu sei, esse cara é o cara que quando tiver entrevista na televisão, ele que vai falar. Porque esse cara dá o sangue aqui dentro. Aí agora a galera vem no mais ou menos, que difícil, eu vou gastar R$100 para fazer... Mais difícil. O cara paga, vender um negócio de R$100 pro cara, é caro. Mas chega no fim de semana, gasta 100 pau de bebida ruim na balada, para ficar retardado, com dor de cabeça no outro dia, achando que ele tá se arrebentando, né? Nossa, eu sou foda. E aí, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer o que acontece com a grande maioria. Os caras chegam na nossa idade, passa dos 40, 60% já não tá mais na área, porque não tem mais cliente pro cara. O cara não aprendeu, não ralou e tudo mais, e fica esperando o vir do governo. Oportunidade é uma coisa que você arruma para você mesmo. Quando você tá com fome, em vez de você ir ali pedir comida, bate na porta do cara e fala assim, me dá um trabalho, posso varrer tua calçada? Posso pintar tua parede? Porque o cara que faz isso, esse cara tem espaço. O cara que chega lá, me dá R$1, desculpa, cara, esse cara não tá querendo trabalhar, esse cara não tá valorizando. Porque se o outro tem R$1 para dar, é porque ele trabalhou para ter R$1 para dar. Ou ele, ou o pai, ou alguém trabalhou para ter aquele R$1 ali. Agora, a gente tem que trabalhar também. A gente tem que entender que tem que primeiro mostrar que tem valor, para depois exigir ser valorizado. E você tocou num assunto legal. Eu, quando tinha meus... Bom, todo mundo sabe a minha idade. Eu vou fazer 55 esse ano. 55. Né? Então, eu sou de uma geração lá da... Cara de moleque. A gente começou meio... Quando eu comecei a trabalhar como personal trainer, eu nem sabia o que era personal trainer. Na verdade, a gente dava outro nome. A gente era considerado amante, né? Que a gente chegava na casa, o marido saía, o cara olhava pra gente e falava assim, chegou o outro agora. Então era muito difícil. Então você tem todo o trabalho de educação para poder chegar onde você chegou. E assim, até hoje, eu vejo assim, todos os colegas que chegaram, eles têm história de superação. Tem um garoto aqui, eu chamo ele de garoto, mas ele está na nossa idade um pouquinho mais jovem, que é o Guga Dasotto, lá de Fortaleza. Ele tem uma história de superação fantástica. E assim, todas as pessoas que conquistam alguma coisa em qualquer área, ela vem de uma história de superação. Porque assim, quando você realmente quer, você consegue. Eu moro numa cidade, eu nasci numa cidade chamada Corumbá.
que é Mato Grosso do Sul, que é fronteira com a Bolívia, né? E a maioria dos meus amigos lá, quem não morreu, está preso por causa de droga. E isso sempre me chamou uma atenção, e o ano passado eu dei uma palestra na escola que eu estudei durante um período, e as pessoas nem me conheciam. Porque quase, eu não vou lá, só meu pai mora lá e tal. E eu falei para eles, eu nasci nessa cidade, e eu lembro que eu ia na beira do rio, e eu falava assim, um dia eu vou conhecer muitos lugares, um dia eu vou fazer a diferença na vida de muitas pessoas. E eu estudava, cara, e eu estudava. Porque na minha escola, naquela época, era assim, quem tinha as melhores notas hasteava a bandeira do Brasil, hasteava a bandeira do Estado, e era um puto orgulho, né? E eu entendi que através do estudo, através do conhecimento, as fronteiras iam se abrir. E foi graças a isso, Cris, que eu conheci gente pra cacete como você e muitos que estão aqui. Graças a isso, porra, que a gente conheceu o Brasil inteiro e mais 37 países. Então, assim, tudo isso por causa da educação física. Então, quando alguém fala que educação física não dá futuro, eu fico puto. Porque eu percebo que a pessoa ela não se esforça, ou então ela fica esperando as coisas acontecerem. As coisas não acontecem. Nós estamos vivendo um momento agora muito, muito difícil. Eu nunca vivi isso, nem você, e a maioria daqui nunca viveu. E agora é a hora que vocês, assim como nós, vamos ter que reinventar, mudar, entender o que vai acontecer para poder continuar. Porque aquilo que a gente fez, que nos trouxe até aqui, não vai ser mais isso que vai levar a gente daqui para frente. Mudou, mudou. E aí a gente tem que começar a entender que agora é um novo aprendizado, é uma nova situação, enfim, é tudo diferente, tá? Cris, eu acho que está acabando o nosso tempo aqui, ó, deu 20 horas. Pessoal, eu sei que o papo tá bom, mas, ó, vai acabar, não sei quantos minutos faltam no Instagram, porque agora eles não marcam mais. Cris, eu deixo você se despedir, eu também vou me despedir aqui. Eu vou começar e você termina, você bem rápido, tá? Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Cris, um prazer enorme estar com você aqui, trocando essas ideias. Um cara que eu tenho um carinho especial, gosto de conversar com você, tem ideias boas e isso faz uma diferença legal. Vocês todos que estiveram aqui com a gente, trocando essa ideia, Paulino, que abriu aí esse espaço para a gente estar junto. Muito obrigado por vocês terem nos assistido, trocar uma ideia. Qualquer coisa, me sigam no Instagram, porque eu estou usando o Instagram aqui do ENAF, mas é o meu nome, Luiz Antônio Domingues Filho. O do Cris vocês já sabem, tá? E olha, muito obrigado, foi muito divertido e muito prazeroso. Cris, agora é contigo. Obrigado, cara. É um prazer sempre estar com você. Você é uma referência para a gente na profissão. É uma pessoa que batalha, que estuda e que é um modelo para os profissionais. E todo mundo gosta de você. Todo mundo fala sempre bem de você. Então, pô, é um prazer aqui. Não é uma live, é um bate-papo com um amigo que a gente gosta, que admira profissionalmente, como pessoa também. Então, prazerzaço estar falando com vocês. Se alguém quiser mandar alguma pergunta, eu não vi o chat passando tudo aqui, então às vezes você pode mandar a pergunta. Eu também deixei para lá. Eu juro para vocês que desculpa, gente. Mandem pra gente por direct, se tiverem dúvida, quiserem perguntar alguma coisa. O Luiz Antônio Domingues Filho, o meu é Cris Parente, tudo junto. E aí a gente pergunta, a gente responde para vocês, tira dúvida, fala sobre curso, formação e o que vocês quiserem mais, tá bom? Obrigado, Paulinho, Enaf, Paulino. Fica à vontade. Paulino, mito da educação física com o Enaf, né, pô, amigaço, um orgulho. Pô, o primeiro evento que eu fui foi em Muzambinho, cara. Um dos primeiros eventos que eu vi encher, assim, de personal, eu lancei meu primeiro livro de personal lá no ENAF, eu lembro até hoje. Eu tinha um Monza, cara, e o Monza tinha 200 livros de personal training, que foi o primeiro, isso aqui está na 5ª edição, foi a primeira edição disso aqui, eu lancei lá no ENAF. Mais de 200 pessoas lá no Hotel Cassino, putz, foi uma coisa muito doida, cara. Inesquecível. Nem lembro quanto é. O primeiro livro foi em 98, é isso aí, 98. Gente, um abraço, acabou, tchau. Eu vou salvar aqui nos stories aqui, depois vocês assistem, depois eu passo pro meu canal do YouTube. Um abraço, beijo no coração, tchau, Cris, até uma próxima aí, querido. Tchau, valeu, obrigado, tchau. Tchau, Léo.